Quando fazer as questões? Enquanto você está no nível 1, quando é que você vai fazer as questões? Então você vai estudar teoria e depois você vai fazer questões, tá bom? Quando você está no nível 2, lembra, nível 1, responde para mim, nível 1 é quando você está abaixo de 50%. Então, quando você está na fase de aprender a matéria. Então, você vai estudar a teoria e depois fazer questões. No nível 2, você vai fazer revisão e depois você vai fazer questões. Bom, então você faz a revisão e depois você faz as questões. E essa aqui é outra besteira que as pessoas falam também. Não, você não pode revisar antes de fazer as questões. Cara, quando você está no nível 2, você está no nível 2 para aprender no nível intermediário. O nível intermediário é a fase de aprimoramento. Então você ainda não memorizou o conteúdo. Então você precisa revisar. Então, revisar o que você estudou ali do tópico, sempre por tópico. Gente, o estudo é sempre por tópico. Então, você revisou e depois faz as questões. Alessandro, eu vou fazer a questão logo depois de ter revisado? É claro que eu vou lembrar. Eu sei que você vai lembrar. Agora, o problema não são as questões que você acertou. O problema é você errar mesmo depois de ter revisado. Porque nós ainda estamos trabalhando uma identificação. Nós estamos identificando aquilo que você... Se você errou, imagina, ó. Você estudou o ciclo 1, fechou o ciclo 1 bonitinho, estudou teoria e fez questões. Ótimo. Aí você começa o ciclo 2. Aí no ciclo 2 você revisa o tópico e faz questões. Então você já está estudando a matéria pela segunda vez, certo? Então se você revisou e fez a questão e errou, significa, na maioria das vezes, duas coisas, né? Que você não aprendeu. Na maioria das vezes é porque você não aprendeu. Então houve falha de aprendizagem lá no nível 1. Por isso que o nível 2, ainda é uma fase de complementação. A gente ainda vê um pouco de teoria quando está no nível 2, por quê? Porque você precisa complementar. É uma fase que eu gosto de chamar de tapa-buraco, entendeu? Você vai tampando os buracos. Então você ainda não está no nível de independência. Mas aí quando você está no nível 3, que é quando você está pontuando acima dos 80%, aí você vai fazer uma inversão. Aí sim você já está acertando acima de 80%, a gente começa a exigir mais de você. Aí você inverte. Então, quando você está acima dos 80%, você pode começar fazendo questões e finalizar o estudo do tópico com uma revisão geral. E isso aqui é muito importante. Então, você está vendo que a gente nunca vai fazer só questões. Você nunca vai fazer só questões. Anota isso aí. Anota isso aí. Pega o post-it e anota isso aí. Eu nunca devo ficar só fazendo questões. Você nunca vai fazer isso, tá bom? A gente sempre vai trabalhar ou teoria e questão, ou revisão e questões. Porque se você fez uma bateria de 10 questões, você não conseguiu pegar a matéria inteira. Agora, a revisão, você revisa o tópico inteiro. Você faz uma revisão do tópico todo. E você faz questões de pontos específicos daquele tópico, tá ok? Então, esse é o esqueminha para você... Colocou aí, ó, isso aqui ficou mão na roda demais. Quando fazer questões? De quanto em quanto tempo fazer cada ciclo? Olha, não existe uma regra de que você tem que fazer em tanto tempo. Você sempre começa um ciclo quando termina outro. Terminei um ciclo, começo. Entendeu? Então, você nunca vai parar de estudar a matéria. Quanto mais ciclos você fizer da matéria, melhor. E aí, o que você vai fazer? Todo ciclo, você sempre vai gastar no máximo 3 meses. Essa é uma regra. 3 em 3 meses tem que ter no máximo. Claro que tem outra regra que eu coloco, que é você fazer em menos tempo possível. Beleza?